padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abramos nosso coração para que a força interpelante da palavra de Deus nos toque e nós possamos nos qualificar. Esta grande razão e o grande convite nesse tempo da Quaresma. Por isso hoje a palavra de Deus nos traz a figura de Pedro que se aproxima de Jesus para fazer a ele uma pergunta cuja resposta nos interpela. Ele pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? A resposta de Jesus é interpelante. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ajude-nos na compreensão da medida sem medida da misericórdia de Deus, abrindo-nos a ação do seu Espírito Santo, nosso guia e mestre espiritual, o que encontramos nos sermões de Santo Agostinho, quando ele comenta dizendo: propõe-nos o Senhor esta comparação para nosso ensinamento e nos admoesta para não nos perdermos. Diz ele: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. 2 são as obras de misericórdia que nos liberam e que o próprio Senhor expôs brevemente no Evangelho: perdoai e serei perdoados, dai e vos será dado. Perdoai e sereis perdoados refere-se ao perdão. Dai e vos será dado se refere a um benefício a ser prestado, e o benefício também se relaciona com o perdão. Santo Agostinho diz: tens necessidade de ser perdoado quando pecas e ao mesmo tempo tens alguém a quem perdoar. O benefício te é pedido por um mendigo, mas és também um mendigo diante de Deus. Na verdade, todos nós, quando oramos, somos mendigos. Estamos diante da porta do grande Pai de família, prostramo-nos, suplicamos, gememos, desejando receber alguma coisa que é o próprio Deus. Ele pergunta: que te pede o mendigo? Pão. E tu que pedes a Deus, senão o próprio Cristo que disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? Quereis ser perdoados? Perdoai e sereis perdoados. Quereis receber? Dai e vos será dado. De fato, se considerarmos nossos pecados e fizermos uma revisão de tudo o que cometemos com nossas ações, nossos ouvidos, nossos pensamentos de inúmeros modos, não sei se poderemos dormir em paz. Então, todos os dias devemos nos dirigir a Deus a fim de que nos ouça. Todos os dias devemos prostrar-nos dizendo: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acesto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um tempo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também, por compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti?
o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Este é o nosso desafio. A pergunta de Pedro, portanto, é muito pertinente. Quantas vezes devemos perdoar ao irmão que pecar contra nós? Até 7? Não, até 70 vezes 7. Isto é, sempre. Porque o reino de Deus também é assim como ele nos conta nesta parábola. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como não tivesse com o que pagar, pede compaixão, porque seria vendido junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O patrão, então, olha o empregado que lhe cai aos pés suplicando: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. No entanto, aquele que tinha sido perdoado encontra um outro que lhe devia apenas 100 moedas, não uma fortuna, e o sufoca dizendo: paga o que me deves, e não tem compaixão dele. Nem dá um prazo como lhe foi pedido, mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Os que viram o que estava acontecendo foram ao patrão muito tristes e contaram a ele tudo o que tinha acontecido. O empregado foi chamado de perverso, e foi confrontado por ter sido perdoado e não foi capaz também de dar o mesmo perdão ao seu irmão. Não devias tu também, diz o patrão, ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. E o Senhor Jesus nos adverte: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Somos desafiados a ter e cultivar um coração misericordioso. Aponta-nos um caminho importante como exercício que nos é oferecido nos sermões de São Pedro Crisólogo, quando relembra-nos que existem três coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e perseverança à virtude: oração, jejum e misericórdia. Deus nos ajude a percorrer esse caminho, para que possamos de verdade compreender e ter a largueza de alma para perdoarmos a quem nos ofende, assim como queremos que Deus nos perdoe para não perecermos. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos a graça de perdoar sempre como o Pai perdoa a cada um de nós. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho
e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.